E artes, educação física e língua portuguesa. Inglês, espanhol e artes, educação física, língua portuguesa. Inglês, espanhol e artes, língua física, língua portuguesa. Eita, começou! E não deu tempo da gente dizer Não linguagens e suas tecnologias. Não é? Vou. Linguagens e suas tecnologias. Cá estamos, professor Lacerda, professor Alexandre Lacerda, é professor, para a gente dar continuidade aos nossos encontros da eletiva, Vozes da Comunidade, Caminhos da Memória. E o que a gente vai trabalhar hoje, prof? Hoje a gente vai nos cordéis. Né? Nós vamos ver a literatura de cordel, que é muito disseminada no Nordeste, né? É uma linguagem que vem de vários poetas, várias histórias aí interessantes, causos, né? Que a gente vai ver aí. E olha lá por trás da gente, tá vendo ali, ó? Os cordéis são chamados assim porque os livrinhos ficam pendurados nessas cordas. Essa imagem é muito importante já, olha, vamos afastar aqui para eles poderem ver. Mas a gente vai começar agora explicando, e eu tenho certeza que vai ficar muito claro um pouco sobre esse gênero, essa forma de fazer arte. Então vamos lá para a tela. Então, aí, deixa eu soltar o violão aqui. Já se organize aí. Já vamos começar. Literatura de cordel, narrativas comunitárias, ou seja, tem tudo a ver com nossa eletiva, porque são narrativas que contam, né? São narrativas que retratam aí histórias da comunidade. Já começa perguntando, o que é literatura de cordel, prof? Exatamente. É uma literatura popular, né? Em versos, né? Que ela é impressa em folhetos e, tradicionalmente, fica pendurada nas feiras, né? Em cordas ou cordéis. E essa literatura... interessante. Então, se chama cordel, vem dessa parte de dessa cordinha, exatamente. Pendurada nas cordas, portanto, cordéis. E até hoje, no Nordeste, se expõe assim. Isso. Sempre? Claro que não. Mas eu já vi, sim, em feiras culturais em espanhol, feiras culturais, os cordéis pendurados. Professora, aqui na nossa região, diga aí um cordel que ia pegar muito bem. A história do boto cor-de-rosa. Fazer em formato de cordel, né? Interessante, né? As lendas e tudo isso cabe muito bem. Vamos seguir aqui, então. A origem, volta lá, por favor. A origem veio lá de Portugal, né? Aí foi se adaptando, pegando o jeito brasileiro. Segue. Pegando o jeito brasileiro, cultural, inclusive é todo diferenciado, né? Porque assim é um livrinho pequeno, a folha é uma folhinha mais mole e também mais fina, é assim maleável. E a arte também, né? A forma de fazer a arte é na xilogravura, é isso, Isso, prof? Exatamente, xilogravura, muito usado no Nordeste, que é uma espécie de adaptação da prensa antiga, né? Olha aqui, ó, em preto e branco, geralmente, né? É uma história bem pouca, né? Pequena, é uma história curta, né? E aí fácil você ler, vai se empolgando, história de Lampião, não sei o quê, Corisco. E vamos lá. Vamos lá para ir para surgimento no Brasil no século XIX, no Nordeste, gente. O meu Nordeste, como vocês sabem, eu sou nordestina. A função é educação, entretenimento e preservação de histórias locais. E é o que a gente está fazendo aqui. Vem aqui com a gente na tela. E é o que a gente está buscando, o objetivo tem tudo a ver, porque é o que a gente está buscando de objetivo. A gente busca nessa letiva que vocês façam o quê? Reafirmem a identidade cultural de vocês através das histórias que vocês já começaram a descobrir, as narrativas comunitárias, não é? Vamos desenvolver, né? Um cordel aqui adaptado para a nossa região, que tem muita riqueza aqui para a gente explorar. Exatamente. Né? Vamos ver no final dessa aula aí o que a gente vai conseguir com isso, né? Exatamente. E as características, prof? Vamos lá, voltemos Eu vou afastar aqui para aparecer, melhor. Escrita em versos rimados. Então existe rima e não é escrito em prosa, é escrito em verso. Exatamente, ó. Você rima sabão com mamão, com melão, com coração, com paixão, né? Com azul, com o que mais? Com caju. Exato. E aí vai, né? Então,
Cada frase, né, você sabe, cada frase é um verso. Né? O verso é uma frasezinha. Né? Quando você colocar outra frasezinha, aí o som, a última palavra tem que ter o som parecido ou igual ao da frase, da primeira frase. É isso que fala de rima. Quando fala de rima, está falando disso aí. Se tem lá no final, coração, você é o meu coração. Aí a outra frase vai dar, por isso é a minha paixão, por isso eu tenho essa paixão, e aí vai, né? E aí vai. E os temas? Os temas são cotidiano, religião, política e lendas. O cordel promove a ligação entre o presente e o passado. Exatamente. Porque é uma manifestação literária. A gente vai para a tela agora e a gente vai batendo esse papo. Já a gente vem olhar aqui para vocês, tá certo? Tá, bora Porque lá. o cordel é essa produção literária que vai trazendo essas histórias e ela tem características, né, como o professor falou, são características fixas, por isso chamados de gênero literário. Exatamente. Então vamos lá, narrativas comunitárias. Por quê, prof? Reflete muito a vida da comunidade, o dia a dia, né? É muito o que você está vivendo ali. É muito histórias que estão presentes no imaginário coletivo, né? E por isso valoriza bastante a cultura local e as tradições, né? Por exemplo, as histórias de resistência e de união, né? As histórias, como a famosa história de Lampião e Maria Bonita, como outras famosas histórias. Guerra de Canudos. Pois é, e também tem algumas ideias que alguns autores têm. Tipo assim, teve um cara aí que ele imaginou uma separação entre o Nordeste e o Brasil. Então ele pegou um tema, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente, né? Então, aí ele preveu um monte de coisa, o que aconteceria se isso se tornasse realidade, né? Tem gente até que fala, né, meu país Nordeste. Não é não? A importância cultural é uma riqueza, tanto é que ela foi reconhecida como patrimônio cultural e material pelo IPAM. Isso. Exatamente. Registro de memória coletiva, afinal você pega as obras, né, e você tem acesso a uma memória coletiva, porque você pode buscar histórias que já foram contadas e reviver através da leitura, não é mesmo? Então vamos ver aqui, vamos começar a entender aqui, principais cordelistas brasileiros, né? E tá aí ilustrado. Aí tá ilustrado aqui, o primeiro de todos aqui, logo de cara, a gente bate o olho aqui no Patativa do Assaré, que é assim, ele é autodidata, é uma pessoa que não estudou assim, escola, mas tem uma sabedoria, tem toda uma produção fantástica, assim, celebrada no mundo inteiro, conhecida. E também algumas de suas produções foram musicadas, se tornaram música, né? O cantor Fagner também foi lá beber nessa fonte, né? E teve também o Leandro Gomes de Barros, considerado o pai do cordel brasileiro. Já o Patativa escreve muita coisa sobre a vida do sertão, né? Exatamente, ele retrata ali a realidade dele. E Patativa do Assaré, assim, para nós nordestinos, ele tem muito representatividade, muito significado. Exatamente. E eu acredito que para todos nós brasileiros, como os outros, né? Mas Patativa do Assaré... Olha só, a dificuldade de estudar, né? De ter acesso ao estudo, à escolaridade, era muito grande. Quem conseguia virava, mesmo que fosse o mínimo curso, já virava alguém de uma importância grande. E aí todo mundo passava a tratar com aquele respeito. Seu doutor. Exatamente. Né? E além disso, ele conseguiu através... porque foi autodidata, né? Era autodidata. Ou seja, ele aprendeu sozinho a escrever. E além de aprender a escrever, ele era um artista ao ponto de fazer versos perfeitos, né? Contava uma história assim, com rimas, com muita riqueza de detalhes e através de sua imaginação, assim, fremente. Não queremos dizer assim que, não, agora não vou mais estudar, você só autodidata. Você imagine um homem com uma inteligência dessa, se ele tivesse acesso a mais cultura, quanto ele não ia aumentar ainda mais.
a sua produção ia enriquecer ainda mais a sua produção, né? Exatamente. Aí agora. vem o Leandro Gomes de Barros, né, considerado o pai do cordel brasileiro, com sua produção também. Aí vem também o João Martins de Ataíde, falando muito de histórias de amor e tragédia, como a história da Donzela Teodora, né, que é uma das suas histórias aí que ficou mais conhecida, tá bom? Então, fica aí a sugestão, né? Fica aí a sugestão. Vão atrás dessas pessoas aí, pesquisem mais para você se encantar. Você vai virar cordelista. É só entrar em contato que a pessoa já fica logo derretida, assim, os 4 pés. Maravilha. Os 4 pés. Olha aí, então vamos lá. Exemplos de obras de cordel. O Pavão Misterioso, de Leandro Gomes de Barros. E temos mais um, não é? Olha só, eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. É nada. Vice, tá vendo aí a imagem aí, ó, retratando. Vai, professora, lê aí pra gente ver como é que fica você. A linguagem não verbal, são versos. Diz aí pra mim quantos versos tem aqui nesse cordel. Deixa eu ver se vocês responderam certinho. Responderam certo, prof. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe aquela que não pega a linha toda do caderno? Pois bem, isso é um verso. E as rimas? Juntos eles formam uma estrofe. As rimas, olha, o finalzinho dos termos. História, Grécia, oso, corajoso. Aí condessa aqui para dar uma quebradinha aqui e pá. Mas termina em A, né? Exatamente. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. E tá ali a ilustração. Vamos para mais uma. Agora, de José Pacheco, A Chegada de Lampião no Inferno. Olha ali ele, né? Eu faço uma, tu faz a outra, tá? Então vamos lá. Um cabra de Lampião, de nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira num certo tempo passado, agora pelo sertão, anda correndo visão, fazendo mal assombrado. Eita, que bonito, né? O professor já botou até uma sonoridade. E foi quem trouxe a notícia, que viu o Lampião chegar. O inferno nesse dia faltou pouco para virar. Incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado, que faz gosto em até contar. Morreram 100 nego velho, que não trabalhavam mais, 3 litros de parafuso e um cão chamado Catraz. Morreu também Bigodeira e um cão chamado Buteira, cunhado de Satanás. Eita, Termina, vai. Vamos tratar da chegada, quando o Lampião bateu. O moleque ainda moço no portão apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, eu sou cangaceiro. Lampião lhe respondeu. Eita, então quem era o... Faltou só a viola, né? O cara que chegou lá no inferno foi o Lampião, né, mesmo? Faltou o som de viola aí. Aí, então, ó, só para finalizar a leitura e lembrar do cordel, o que acontece? Aqui é um cordel composto por 4 estrofes. Afinal, uma estrofe é um conjunto dos versos. Nesse caso, dessa primeira estrofe, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Exatamente. 7 versos na primeira estrofe. Olha aí que lindo. Cordel na Amazônia. Que lindo. A gente vai dando sequência e depois porque a gente entra num clima aqui. E aí, se vocês escutaram agora a viola do prof, temas, cordel na Amazônia. A gente falou sobre o cordel e algumas especificidades dos cordéis do Nordeste. E agora o cordel na Amazônia. Quais são os temas? Pode voltar aqui com a gente que a gente vai tentando ler e falando com vocês. Pois é. Temas, as lendas indígenas, a preservação ambiental, a cultura ribeirinha, né? Todos esses marcadores culturais, né, prof? Isso, exatamente. Podem ser temas dos cordéis amazônicos. Exatamente. Temos ali um grande destaque ali, que é o Denilson Baniva, né, que as obras dele misturam
deixa eu ver, arte visual e narrativas indígenas. E Francis Bayard, né, com os trabalhos, cadê o... que celebram a cultura amazônica. Então, fica esses nomes de sugestão. E quando fala em narrativas indígenas, mas a arte visual, é porque a arte visual ela é muito importante aqui no cordel. Como a gente falou lá no começo, né, bem específico do Nordeste aqui. E quando aquela forma de arte visual, então, descubram vocês, pesquisem esses cordéis. Não, quando os artistas que compõem cordelistas, tá? A sonoridade, o som das palavras também, né? E tudo isso faz parte, tá? Então, muitos desses artistas também estão usando o cordel para conscientizar pessoas de certos problemas comunitários e também para manter acesa, manter vivas as tradições, né? Os costumes, tudo isso aí é mais uma maneira de defender a culturalidade, a ancestralidade também, né? Tudo isso faz parte. Exatamente. Vamos lá para a tela. Vamos para a tela. E é isso que a gente quer que vocês façam, que vocês resgatem aí histórias e retratem nos cordéis, né? Olha aí, cordel como ferramenta de resistência. Injustiças, então por quê? Porque faz denúncias de injustiças sociais, muitas vezes, valorização das vozes marginalizadas. Esse é um dos aspectos, né? Como a gente viu, tem história, tem os romances também, muitas vezes pessoas importantes, pessoas que falam coisas que são importantíssimas, são, assim, por alguns detentores de alguns poderes, né? Que vão deixando de lado, tentando fazer parecer que aquela pessoa não tem importância, que aquela voz não tem importância. E aí o cordel dá essa possibilidade de uma voz dessas também ser ouvida, né? Exatamente. Ser lida. Por isso é muito importante momentos como esse de produção para vocês aqui na eletiva, né? Cordel e outro aspecto, cordel e sustentabilidade, histórias que promovem a preservação ambiental, exemplo, cordéis sobre a importância da Amazônia. O acordo dos bichos e do agricultor pelo direito à obra do criador. Olha que interessante esse. Vamos correr atrás disso aí para saber que história é essa aí. Como foi que o cara colocou essa temática, desenvolveu essa temática aí? Muito bem. Todas as inspirações para vocês produzirem aí, porque a gente fica muito ansioso por esses trabalhos. Salvem a fauna, salvem a flora, salvem as águas do Brasil. E tá aí, mais uma indicação. O Rio São Francisco. Água para quem tem sede, desculpa. Isso aí é mais lá no Nordeste, problema. O Rio São Francisco do mar. Então, o Rio São Francisco vai bater ali no mar. E às vezes no navio. Do São Francisco, né? Então vamos lá, gente. E o que agora que momento a gente vai chegar agora? Chegamos. Eita, o momento de colocar a mão. Afasta aí um pouquinho. Vai pra lá. Mão na massa. Isso. Vimos sobre cordel, sobre suas características, entendemos a importância dos cordéis e onde encontrar esses cordéis, professora. Por isso, prof, que eu acho tão importante os lugares que tem espaço para divulgação de arte, né? As feiras culturais. É muito importante que, se você tem acesso a esses lugares, fisicamente você visite, se informe, saia desse espaço. Nas feiras comuns também, né, acontece de você ter lá a pessoa lá com sua banquinha lá e aí depois que as pessoas compram as coisas, dá aquele ajuntamento de gente, né? E a pessoa vai vender, tem uns que ficam vendendo remédios e aproveitando e fazendo cordel. É uma maneira de atrair com o seu pregão. Eita! Exatamente. E se você... Gruda e tapioca. E se sua comunidade... busque em sua comunidade também inspirações culturais. Se você é de comunidade indígena, né, os ribeirinhos, temos os pomeranos. Eita. Certamente você pode beber dessas fontes da sua cultura e trazer. Temos também os nossos estudantes que são descendentes de quilombos, né, os quilombolas. Os ribeirinhos também. E
todos vocês, tá certo? Todos vocês. Então Os vamos lá. sonhos da Beira, né? Do nosso queridíssimo Bira, né? Tem tudo a ver aí. Então né, vamos gente? lá agora descobrir o que eles vão fazer para eles mesmos. E pra Vamos pra gente. apresentar uma atividade para vocês daí. Primeiro momento, em grupos, crie um cordel sobre comunidade local. Um tema sugerido que eu achei ótimo, é a história, nós achamos ótimo, né? Sim. A história do meu bairro. O prof colocou sugerido porque é uma sugestão. Mas vai que Você você pode pensa. ter outra ideia diferenciada, tão boa quanto essa daí, com certeza, né? Já no segundo momento, tem a discussão em grupo, ou seja, você vai formar os grupos, aí depois vocês vão conversar um pouco como o cordel pode fortalecer a identidade comunitária, ou seja, vocês já vão fazer essa produção, né? Já pensando, então já pensa, né, não, em de que promover forma essa comunidade, né? vai que aparece um negócio tão, vai não, eu tenho certeza que aparece Sim. uma produção tão legal que você pode Sim, até sim. expor Vamos ser para sua surpreendidos. comunidade. Exemplos sim, de sim. narrativas locais que poderiam virar cordéis. E tem a apresentação, aqui fica uma sugestão, uma apresentação ou uma batalha de cordel. É. Né? Como tem aquelas batalhas Tipo, de o rap. cordel, aí É. botou rap cordel, prof. Exatamente, é. Porque, então, na hora de apresentar, pode cada um apresentar separado, fazer uma leitura como a gente fez aqui, eu e a prof. Ou então, assim, fazer uma combinação de um grupo contra o outro, né? Assim, disputando ali, cada um fazendo. Por isso que eu coloquei aqui, assim, como isso poderia ser feito. A professora pode Nossos fomentar, parceiros. pode ajudar isso aí a acontecer, né? Então, os estudantes irão se dividir em grupos, escolher um tema, criar o seu cordel e apresentá-lo como um rap. Pode Perfeito. ser, né? Pode ser de outra maneira também, é uma sugestão aí, tá? Dois grupos, olha aí, dois grupos podem se combinar para escolher um só tema, mas argumentarem um contra o outro, divergentemente. Um ataca e o outro defende, entre aspas. Ou seja, um ressalta os pontos positivos e outros pontos negativos. E no final, uma estrofe final, conciliando, né? Porque tudo não termina em briga, não. Termina Aí em já paz. relaciona com o que eles estão habituados a fazer ali, usar os argumentos nos textos dissertativos, argumentativos, né? Exatamente. Então vamos lá. The battle. Aí tem dividir, aqui é só um resuminho, e a gente passa, mas foi o que a gente já falou, tá certo? Isso. E vem para outras atividades possíveis. O prof colocou aqui algumas atividades, caso vocês não consigam, mas a gente espera que vocês consigam fazer sim, o claro. rap cordel, que tá todo diferentão, né? Mas tem sempre alguém que tem uma ideia diferente, né? Então, Aí tem outras atividades como criação de um mural comunitário, um sarau de cordel e uma adaptação em formato digital, caso seja necessário. Olha só, eu queria deixar bem claro, é bastante importante, né? Que eu queria deixar certo para vocês, é o seguinte, você não precisa fazer todas essas atividades, você vai escolher São uma opções, e vai fazer. né? Pois é, são opções. Ó, né? aí produção. A primeira é a que a gente está com expectativa que façam, mas o prof trouxe mais. Então tem produção de cordel original, apresentação de cordéis, exposição de cordéis e cá está a referência porque encerramos mais um encontro da nossa eletiva Vozes da Comunidade, Caminhos da Memória, que tem tudo a ver com cordel. Isso. E agora o professor vai encerrar, eu vou silenciar e a gente vai encerrar a aula agora com... Vaca, estrela e boi fubá. Que é um cordel musicalizado, meus carinhos. O cordel do Patativa, né? Que o Fagner foi lá. Vou ver aqui só um refrãozinho. Vaca, estrela, boi, fubá. Vaca, estrela, boi, fubá. É nóis! Hasta la próxima!